Olá, professoras Magnólia e Ivanilde. Aqui está o nosso trabalho de avaliação do livro didático. O grupo é composto por Clara Dantas, Maria Clara Galvão, Paulo Henrique e Yuri Vinícius. O livro que nós escolhemos foi o Bio 1, edição de 2016, dos autores Sônia Lopes e Sérgio Rosso, da editora Saraiva. O livro compreende o conteúdo do primeiro ano do ensino médio de Biologia e possui 386 páginas divididas em duas unidades: o mundo em que vivemos e a origem da vida e biologia celular. Essas unidades, por sua vez, são divididas cada uma em 6 capítulos. Cada unidade aborda um grande tema da biologia e os capítulos iniciam com o objetivo de despertar o interesse do aluno e abrir um espaço para que ele exponha seus conhecimentos prévios relacionados ao assunto. O livro ele inicia com a primeira unidade trazendo um histórico da biologia como ciência. Em seguida abordando a evolução, introdução à ecologia, biomas, estrutura de ecossistemas, fluxo de energia, ciclo de matéria, comunidades, populações e finaliza a unidade 1 abordando alterações ambientais. A unidade 2 ela inicia com o conteúdo de origem da vida, em seguida água, sais minerais, biomoléculas, ácidos nucleicos, citologia e envoltórios celulares, abordando o processo de troca da célula com o meio externo, citoplasma, organelas, metabolismo energético e, por fim, núcleo, divisões celulares e reprodução. O livro ele traz aspectos da biologia relacionados com o cotidiano, experimentos, textos para discussão, momentos de retomada do conteúdo e atividades que integram conhecimentos. Com relação à coerência e adequação metodológica do livro, vimos que há uma coerência entre a fundamentação teórica e o conteúdo gráfico, visual e textual. Existe uma complementariedade entre os conteúdos trazidos que também é facilitadora para o aprendizado do aluno. Isso é visto em praticamente todo o livro, que traz ilustrações, gráficos e textos extras que complementam as informações trazidas no corpo dos capítulos. As atividades são divididas em duas sessões e conseguem trabalhar as habilidades a serem desenvolvidas em cada fase escolar. O livro é organizado em sessões que apresentam diferentes objetivos e perspectivas e que favorecem uma visão interdisciplinar dos conteúdos abordados, além de apresentar pontos de discussão e reflexão que favorecem o desenvolvimento de um pensamento crítico. No geral, o livro que escolhemos traz informações corretas, mas é possível também encontrar algumas informações que estão um pouco desatualizadas em algumas situações. E isso é justificado pelo fato de que esse livro foi publicado em 2016. Além de apresentar algumas informações incorretas, geralmente não há uma construção de conhecimentos abordando conceitos socio-históricos específicos, salvo em alguns temas abordados em alguns capítulos, como evolução, origem da vida e desenvolvimento sustentável. Apesar disso, as ilustrações trazidas pelo livro se mostram adequadas para a faixa etária e ilustram adequadamente os diversos processos biológicos abordados nos capítulos. O livro ele apresenta seus conceitos sem uma abordagem antropocêntrica, com diversos enfoques na biodiversidade, como a apresentação dos biomas da fauna marinha e dos aspectos climáticos, e esses assuntos sempre sendo relacionados com a nossa própria cultura, como a fauna marinha no Rio Amazonas, dando compreensão aos elementos fundamentais à garantia de qualidade de vida, por exemplo, a pesca nessa região, a atividade pecuária no Pantanal, entretanto, também mostrando os problemas, os respectivos problemas que essas atividades causam ao meio ambiente, porém sem apresentar muitas propostas de resolução desses problemas. Agora, sobre a interdisciplinaridade dos conteúdos do livro, o livro ele deixa bem claro as interações da biologia com os outros componentes curriculares, mais exatamente no texto 3, da página 16 do capítulo 1, onde é pontuada a relação da biologia com a física e a química, destacando também a importância da matemática, as conversas da biologia com a geografia nos assuntos de ecologia e proteção ambiental, o caminho evolutivo referenciando o conhecimento histórico e a necessidade do conhecimento linguístico, também falando sobre o incremento da sociologia e filosofia ao conhecimento do aluno. Ao longo do livro, a gente pode encontrar seções de textos que relacionam o conteúdo com a realidade e as curiosidades.
O Colocando em Foco, que está presente em todos os capítulos do livro, traz questões do cotidiano e atualidades que se conversam com os temas discutidos. E o tema para discussões, que traz questões problematizadoras para pensar, abrindo aí espaço para uma possível roda de conversa na sala de aula, mediadas pelo professor. No tópico 5 da ficha de avaliação do livro, encontramos questões sobre a construção da cidadania, o convívio social republicano e respeito à legislação. E a respeito das ilustrações do livro, com enfoque nessa temática, é possível observar que ele não trata com ênfase as questões de diversidade étnica da população brasileira, onde as ilustrações elas são bem direcionadas às temáticas específicas das diferentes áreas do ensino de biologia. Dessa forma, os autores eles acabam se abstendo de qualquer indução ou reforço a preconceito e estereótipos sociais. Contudo, nós podemos encontrar no decorrer do livro um tópico sobre os territórios indígenas e suas vulnerabilidades. Ainda sobre a temática, o livro ele não traz em seu conteúdo de corpo qualquer doutrinação, seja do âmbito político ou religioso. Dessa forma, ele não promove desrespeito laico, autônomo ou público constituído para a sociedade do país. No geral, os autores eles procuraram formular um livro mais voltado para conteúdos com especificidade da área, se abstendo de qualquer assunto que possa denegrir ou violar temáticas que poderiam possibilitar a infração dos direitos humanos, além de não apresentar qualquer difusão de marcas, de produtos, de publicidades ou de serviços comerciais nas ilustrações ou no decorrer do livro. No projeto gráfico editorial, o livro apresenta a legibilidade gráfica adequada para o ensino médio do ponto de vista da formatação no geral, que acaba abrangendo formatação de desenho, do tamanho das letras, do espaçamento entre as letras, das palavras e linhas, do formato, dimensões, cores, escalas e disposição dos textos nas páginas. O livro ele também apresenta todos os textos em preto, exceto as orientações destinadas ao professor. Os títulos são feitos em um tamanho de fonte maior que os subtítulos, além de possuírem uma cor de tom mais escuro. O livro não apresenta referências bibliográficas, mas ao final dele inteiro ele traz uma lista de leituras complementares que contém diversos livros e sites. O seu sumário ele reflete a organização dos conteúdos, permitindo a fácil e rápida localização de informações. Todas as ilustrações e imagens elas são acompanhadas dos seus créditos e da identificação dos autores, das fontes ou dos acervos. E os gráficos, eles possuem fontes e título, mas as tabelas têm apenas algumas que possuem título e fonte. Outras possuem só a fonte, não possuem título.